Estamos aqui mais uma vez de volta! Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Eu sou a Caroline Furtado e esse é o nosso Vem Cá com Fé. E no episódio de hoje, eu queria trazer para vocês algo que tem tocado muito no meu coração nos últimos tempos. É uma passagem, é uma reflexão que eu sempre trouxe ao longo da vida. Minha avó falava assim: minha filha, tudo tem seu tempo. E na época eu não era cristã, assim, né? Minha avó era católica, eu a acompanhava, mas eu nunca fui tão praticante assim, né, na religião católica. Então eu não tinha muito entendimento, eu não tinha conhecimento de Bíblia. E eu não sabia que isso era, inclusive, bíblico, sabe? E hoje, que eu sou cristã, que eu congrego em uma igreja, que eu tô sempre ali presente, eu tenho aprendido muito. E eu acredito que o que eu mais tenho aprendido é esperar em Deus, sabe? Entender que há tempo, realmente. Minha avó, ela tinha razão. Há tempo pra tudo. E se você tiver uma Bíblia e quiser me acompanhar, eu gostaria de ler com vocês. Tô pegando aqui a minha. Gostaria de ler aqui pra vocês. Eu tô com a versão... Deixe-me ver. Almeida, Revista e Corrigida. É importante, tá, gente? Pra quem não sabe, tem várias versões da Bíblia, mesmo dentro da mesma denominação, se é evangélico, se é católico, há várias versões da Bíblia. E essa que eu tô, ela é a Almeida, Revista e Corrigida. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, assim, a gente percebe que tudo, né? Às vezes a gente gostaria que, eu não sei vocês, né? Mas quem não gostaria? Eu acho que todo mundo gostaria. Que não tivesse momentos de tristeza, não tivesse dificuldades, né? Que tudo fosse sombra e água fresca. Mas qual seria o propósito disso, né? Isso daí só pra quem acredita, assim como eu, quem crê, quem espera. Quando Jesus voltar e a gente for estar com Deus lá no céu, aí tudo bem, aí lá vai ser só alegria, só glória, só felicidade. Oh, Senhor, eu quero. Enfim. Mas enquanto esse dia não chega, cara, vai ter tempo pra tudo, sabe? Vai ter o tempo da gente falar, de dar um conselho, vai ter aquele tempo da gente se aquietar, da gente ficar caladinho, da gente guardar mais as coisas pra gente. Tem tempo que a gente precisa dizer o que magoa, tem tempo que precisa perdoar simplesmente, sabe? Deixar pra lá o que passou. Tempo de juntar economias, juntar objetos, juntar bens. E vai ter tempo que a gente vai ter que o quê? Aproveitar isso que a gente ajuntou, né? Juntar mantimentos, né? Assim como José lá no Egito aconselhou o faraó, falou: olha, vamos aqui porque vai estar vindo
A gente vai ter muito tempo de bonança, vai ter aí 7 anos de bonança, de muita fartura, mas estão vindo logo em seguida 7 anos de muita fome, de muita escassez. Então, agora é tempo de juntar, é tempo de guardar para que quando essa época, essa próxima etapa chegue, a gente não passe fome, a gente não pereça. Por quê? Porque a gente guardou. E isso vem muito a calhar com o meu momento pessoal da vida, sabe? Era um momento que eu tava muito ativa nas redes sociais. Eu gosto de redes sociais, quem me conhece sabe. Sempre fui de conversar, de brincar, de rir e tudo, de compartilhar o meu dia a dia. A minha intimidade nem tanto. Eu sei que tem gente que acha que eu acabo até me expondo muito, mas eu não concordo com isso. A minha intimidade ela é preservada, os meus filhos eles são preservados. Para quem não me conhece, eu tenho um casal de filhos, eu tenho uma mocinha que vai fazer 13 anos, eu tenho um rapazinho que fez 11 anos recentemente. E vez ou outra que eu posto alguma coisa sobre eles, porque assim, são as minhas redes sociais, então... desculpa, gente. Então, assim, eu acho que eu tenho que preservá-los, ainda mais que eles são menores, né? E tudo mais. Então, tem toda uma circunstância, tem toda uma situação. A gente sabe que a internet, de certo modo, ela é a terra de ninguém. Então, a gente precisa se resguardar. Mas a gente também não precisa deixar de ser nós mesmos. Eu sempre fui muito comunicativa, muito conversadeira, muito brincalhona, muito do povo. E por que na minha rede social eu seria diferente, sabe? É isso que eu não consigo entender. A gente sofre hater? Sofre. Recentemente eu sofri hater, sabe? Eu achei assim o cúmulo absurdo. Eu entendi o que é o tal do hater, sabe? Porque assim, até então, eu tinha conhecido pessoas que por, sei lá, algum motivo não gostavam de mim, por conta de algum desentendimento, alguma falha de comunicação, aquela pessoa se chateou comigo e aí começou a falar algumas coisas da minha pessoa, coisas distorcidas, coisas que muitas das vezes chegavam a ser inverdades, mas o hater não é isso, sabe? É gratuitamente, ele ofende gratuitamente, sabe? E recentemente aconteceu isso. E num primeiro momento eu fiquei um pouco triste? Fiquei, lógico que fiquei, porque assim, pegou de uma situação assim que foi muito imatura, foi muito ridícula. Mas depois eu, com a graça de Deus, eu pude concluir de que a maldade tá nele, nela, sei lá quem e não em mim, sabe? E que se eu me afastasse, se eu parasse de postar as coisas conteúdo que eu posto e tudo mais, eu ia estar auxiliando essa pessoa a atingir o objetivo dela. Que é o quê? É me calar, é me diminuir, é me constranger. E eu não vou fazer isso. Eu não vou, porque assim, eu sei do meu valor. Eu sei quem eu sou. E fica aqui, inclusive, essa reflexão para você. Saiba quem você é. Saiba o seu devido valor, o seu valor verdadeiro, sabe? Você precisa você é uma pessoa de valor ou uma pessoa com valor? Qual que é o teu preço? Você tem um preço? Porque se você tem um preço, você não é uma pessoa de valor, você é uma pessoa com valor. Então, assim, a gente precisa ser pessoas de valor e não pessoas com valor, sabe? Porque apesar de que eu vim em algum lugar que as pessoas com princípios, as pessoas de valor, elas são as pessoas mais perigosas do mundo para quem faz a maldade. Porque ela não vai se vender, ela não se vende, entende? Mas a gente dorme com a consciência tranquila. Eu acho que isso é impagável. Dinheiro nenhum mundo paga a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito. Mas voltando para o tema do episódio de hoje, a gente percebe que hoje, com a pandemia principalmente, a gente cai justamente nessa passagem. A gente está vivendo o quê? Um tempo onde a gente não pode estar abraçando, estar confraternizando com as pessoas que a gente mais ama, que são os pais,
os avós, principalmente esses que já têm uma idade um pouco mais avançada e precisam ser preservados por conta da pandemia, né? Então, isso nos dói, isso nos machuca de certo modo, com certeza, não só de certo modo, mas eu acredito que de muitos modos, né? Mas é um tempo, a gente se adapta agora para lá na frente a gente poder aproveitar, lá na frente a gente poder se abraçar. Imagina esse reencontro, né? Depois de tempo sem poder estar com essas pessoas, e aí tá todo mundo vacinadinho, tudo bonitinho, pandemia dá um sossego pra gente. Não sei se de fato ela vai acabar, porque cada dia que passa a gente percebe, né, uma nova cepa, uma nova variante, mas eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai poder respirar um pouco mais aliviado. E aí a gente vai poder estar com essas pessoas, né? E olha o quão maravilhoso vai ser esse abraço, esse reencontro. Tem um gostinho diferente, né? Tem um valor a mais, não é verdade? Assim como aquela mãe que vê o teu filho partindo para estudar fora numa outra cidade, que fica numa distância considerável e passa um tempo, ele consegue voltar para visitar. Gente, imagina esse reencontro, o abraço, sabe? O cheiro, o carinho, a emoção são muito maiores, não é mesmo? E eu acredito que assim também. Então a gente precisa entender. E eu falo isso também por experiência própria. Eu passei por uma situação recentemente onde eu me machuquei e fiquei com 2 pernas enfaixadas, imobilizadas, né? Porque eu não tava só com faixa, tava imobilizada mesmo. E gente, foi muito difícil, porque até para tomar banho, veja, uma coisa tão simples que às vezes a gente faz tão no automático e não valoriza, mas imagina aí, ir ao banheiro, a dificuldade que era para conseguir chegar ao vaso e sentar, porque não dava para dobrar, tava imobilizada assim, do tornozelo até a coxa, porque o problema foi justamente no joelho, sabe? Então, imaginem a dificuldade. Eu vou reclamar? Não vou, por quê? Porque eu tô com vida, sabe? Eu tô viva. Quantas outras pessoas que sofreram acidentes e faleceram, pegaram Covid Covid, faleceu. Então, assim, eu não reclamo. Eu não ia reclamar. Eu falei, Senhor, eu não vou reclamar. Eu vou te dar graças a Deus. Graças a Deus que não quebrou, que não fraturou nada, que foi só uma pancada mesmo, aquela luxação de praxes mesmo. Mas é só eu ficar de molho certinho, bonitinho, que vai passar, sabe? Se eu não tivesse feito repouso, aquele tempo ia se prolongar. Eu ia retornar no médico, ele ia ver, ele ia olhar e ia falar assim, não, Carol, não vai dar, vamos ter que passar mais outra semana ou então mais 15 dias. E eu trabalho. Então, assim, 15 dias, passou disso, já vai pro INSS. Então, você imagina o desdobramento, né, de uma situação simples, foi delicada, porém também foi simples ao mesmo tempo, porque não foi algo grave. Olha o desdobramento que isso poderia ter, financeiro, burocrático, emocional, porque você fica ali totalmente dependente, sabe? Precisei da ajuda dos meus filhos para fazer coisas simples, para comer, graças a Deus, eles são assim, 2 crianças maravilhosas, eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos. Então, assim, chega nesse tempo, nessas circunstâncias, aqui em casa inverte. E eu digo isso sem vergonha nenhuma. A gente é uma equipe aqui, sabe? Então, se no dia a dia eu cuido deles, sim.
Mas quando eu preciso, eles cuidam de mim, sabe? Eles vão lá e eles me auxiliam e auxiliam muito. E eu digo uma coisa pra vocês. Eu já passei por muita situação difícil. Eu não passei por um deserto. Eu passei por alguns desertos durante a minha vida. E os últimos foram muito complicados. Eu não sei se eu teria conseguido vencer, sair deles, se eu não tivesse os meus filhos, sabe? Se eu não tivesse por quem lutar. Se eu não tivesse eles, assim, que são tão maravilhosos pra me dar apoio, pra me dar força, sabe? Então, pra gente ver como Deus, ele é maravilhoso. Ele vê tudo, assim, ele vê lá na frente. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, a minha vida teria sido tão mais simples, né? Tão mais fácil. Tão mais fácil se eu não tivesse tido os filhos. Principalmente quando a gente se separa, né? Eu sou divorciada. Então, assim, seria tão mais fácil se não tivesse filho, né? Porque aí você trabalha de qualquer coisa, você se vira, porque só você pra se manter mesmo. Você cabe em qualquer lugar, né? Uma kitnet te comporta. Com filho, não. Com filho, tudo é mais difícil. Mas será que seria melhor? Poderia ser mais fácil, mas seria melhor? Às vezes eu me pego questionando isso, refletindo isso. Será que seria realmente melhor se eu não tivesse? Eu já cheguei à conclusão de que não seria, sabe? Eu sou uma pessoa muito melhor depois da maternidade, inclusive. Muito, muito melhor. E por que eu tô comentando tudo isso, essa situação que eu passei? Acabei, né, adentrando nesse outro assunto, que depois, de repente, a gente pode fazer um outro episódio pra falar só dele. Mas porque às vezes a gente não respeita o tempo que a gente tá passando, a fase que a gente tá passando, né? A gente quer as coisas pra ontem. E tem aquele ditado que diz que quem tem pressa come cru. Então, tem o outro também que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes é preciso a gente desacelerar, sabe? Eu aprendi, vou falar em desacelerar, eu aprendi muito a ouvir o meu corpo, sabe? Quando eu começo a adoecer muito, eu começo a falar assim, peraí, o que ele tá querendo me dizer? O que Deus tá querendo me dizer, né? Porque, tipo, eu sou muito acelerada. Ao mesmo tempo que eu sou devagar, eu sou devagar na execução, gente, né? Mas não no pensamento. O pensamento é, sabe, eu tô aqui, eu tô acolá, eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra, é muito dinâmica. A minha forma de pensar, a minha forma de levar a vida, a minha forma de viver, ela é muito dinâmica. Porém, eu tenho, né, aquela uma lerdeza. Eu queria dizer que é a mansidão do Espírito Santo, mas eu sei que não é. É lerdeza mesmo. Minha avó me falava, vamos na macia. Porque um quintal que demoraria 10 minutos pra varrer, eu gastava meia hora fácil. Porque eu ficava ali, ficava pensando e tal, e enfim. Mas volta aqui, Carol, volta aqui, mulher. Eu, hein? Eu vou devagando aqui, mas volta aqui. Mas aí, assim, você tá ali, por eu estar ali, tudo acelerada, tá fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, que às vezes a gente não para pra ter o descanso merecido, sabe? Pra reparar em volta. Reparar dentro, principalmente. Porque a paisagem, às vezes, a gente até repara, mas e dentro? A gente tá reparando? E quando essas situações, assim, acontecem comigo, eu paro pra prestar atenção. Tipo, peraí, o que eu tô deixando passar? Porque se você não para, se você não respeita o teu tempo, se você não respeita os teus limites, se você não respeita o teu corpo, ele vai te obrigar a fazer isso. E aí, assim, se você obedecer, se você
responder ativamente e rapidamente, beleza, só precisa tirar o pé do acelerador. Mas a depender da forma com que você reage, do seu reflexo, não vai adiantar só tirar o pé do acelerador. Você vai ter que frear mesmo, frear de vez, dependendo, tem que puxar até o freio de mão. E aí, quando você puxa o freio de mão, do nada, tu tá indo em alta velocidade, se puxa o freio de mão, o que acontece? Capota, o carro gira, né? O famoso cavalo de pau. Vai dar cavalo de pau, vai dar cavalo de pau. Se der cavalo de pau somente, tá fácil, tá tranquilo. E quando capota? E aí? Né? E quando capota, a chance de dar PT, que a perda total é grande, sabe? Então a gente precisa respeitar os nossos momentos, as nossas limitações, os nossos tempos, sabe? As fases que a gente passa. Porque a vida é feita de fases, sabe? Inclusive, por falar em vida feita de fases, às vezes eu tenho a sensação de que a gente vive querendo medir a nossa felicidade pelos momentos felizes. Perdão. A gente fica querendo medir a nossa felicidade pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de tristeza da nossa vida, né? Acha que se a gente só é feliz se tiver tudo perfeito, tudo tranquilo, e não consegue perceber que a felicidade são momentos, às vezes frações de segundo, no meio do caos, no meio da tempestade, sabe? É aquele arco-íris que vem logo em seguida da tempestade. Enquanto a chuva fina tá caindo, tem um arco-íris lindo cruzando o céu, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade para perceber, para entender que a felicidade, ela é medida pelos momentos felizes. Mas para isso a gente precisa ter... tá alinhado, tá em sintonia com Deus, com o outro, com o universo, sabe? Porque tá aí, gente, o tempo todo. Você pode achar que aquele dia que tá dando tudo errado, nossa, que dia péssimo, né? Que dia bosta, vamos falar mais abertamente, que dia bosta. Cara, mas já parou pra pensar, ao longo desse dia que tá dando tudo errado, na verdade, é uma sucessão de livramentos, porque se você tivesse saído de casa naquele horário, tivesse conseguido tá em determinado ponto da estrada naquele horário, você poderia ter sofrido um acidente, sabe? Então, ou talvez você teria encontrado com uma pessoa que queria te fazer mal. E aí, assim, você olha e fala, poxa, tá dando tudo errado. O contrato que eu queria assinar tinha tudo pra dar certo, mas de repente começou a dar tudo errado. Cara, e o livramento fica onde nessa história? Né? A gente precisa parar pra pensar. Eu, pelo menos, costumo pensar nisso. Minha avó me ensinou isso. Minha avó era uma mulher de uma sabedoria. Ai, que saudade da minha avó. Minha avó era uma mulher muito sábia. Então, ela tinha uma filosofia dela, assim, umas coisas que, como eu falei no começo, cada dia que passa eu tenho visto que tá ali. Ela poderia nem saber que estava na Bíblia, mas eu creio que ela tinha ali uma iluminação do Espírito Santo sobre a vida dela. E ela falava isso quando tava tudo dando, tipo assim... na hora de sair, eu só ia guardar as louças e de repente tropeça, cai prato no chão. Aí não dá pra você simplesmente largar lá. Não, você tem que voltar, tem que catar, tem que jogar fora, tem que passar um pano pra não correr o risco de ninguém passar ali logo em seguida e se cortar. E aí você acaba se atrasando. E a minha avó falava assim, minha filha, quanto maior a dificuldade, maior é o livramento. Sabe? Isso daí é livramento, isso não é atraso, isso é livramento, tá? E
E ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, eu fui percebendo que ela tinha razão, sabe? Que era livramento muitas das coisas que não dão certo na nossa vida. Então, há tempo, inclusive, das coisas darem certo. E há tempo das coisas não darem, mas tudo tem um aprendizado, sabe? Aquela história o que não é bênção é lição. E é verdade. O que não nos mata, nos fortalece, porque a gente vai criando resistência. O que seria da nossa vida sem as dificuldades? Quem que a gente seria no final das contas? Como que eu poderia ser chamada de vencedora, de guerreira, como... Ai, gente, eu não sei nem se eu mereço. Aliás, eu mereço sim. Olhando aqui agora pra minha vida, eu mereço sim, sabe? As pessoas viviam falando pra mim que eu era uma mulher, que eu sou uma mulher forte, né? Que eu já passei por determinadas situações e passei, e venci. E eu ficava assim, tipo, que forte o quê? É porque eu não tive opção. Eu não tive outra opção a não ser forte. Eu tava errada? Não, eu não tava errada, de fato. Eu não tive outra opção a não ser forte. A vida me fez ser forte. E cada dia que passa, eu tenho me tornado mais forte. Porque a gente vai ganhando resistência. Acho que a pessoa mais forte não é aquela que tem o soco mais forte, mas aquela que resiste mais às pancadas. Essa tem mais chance. Essa tem mais chance de chegar no final do quinto round de pé, sabe? Então, a gente precisa... E eu falo a gente porque eu me incluo. Às vezes eu me esqueço. Eu não tô aqui querendo dar liçãozinha de moral em ninguém, não, gente. Por favor, pelo amor de Deus. O intuito disso aqui, o intuito desse projeto, desse canal, desse podcast, não é dar lição de moral. É compartilhar as coisas que eu já vivi, compartilhar o que eu tenho passado, o que eu já passei e principalmente, o que eu aprendi com tudo isso. Porque... Inclusive, recentemente eu tenho escutado muito isso. Eu já questionei muito a Deus. Tipo, por que eu passo por isso? Por que eu sou assim? Por que eu sou diferente? Ai, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ser mais parecido com fulano, eu queria ser mais parecido com cicrano. Até que outro dia, uma colega da faculdade, eu faço teologia, pra honra e glória do Senhor. Eu tô já no 3º semestre. E uma colega, ela me disse assim, Carol... Deus te fez assim, porque Ele quer você assim, sabe? Se Ele quisesse de outra forma, Ele teria chamado outros. Ele quer você do jeito que você é. Ele te fez assim. Então, assim, o que não for do agrado dEle, Ele vai transformando aos poucos. Ele vai moldando você segundo a vontade dEle. Mas a sua essência ele não vai mudar, porque Ele fez a sua essência. E a gente hoje, ela já estava no final do curso, né? A gente pegou disciplinas juntas, mas hoje a gente quase não se vê, não se fala direito e cara, ela não tem noção do quanto foi importante isso que ela me disse. E aí eu volto lá pro começo. A gente precisa saber o nosso valor, quem que a gente é, qual que é a nossa identidade. E eu até aquele momento, talvez eu não tinha noção. Eu sabia que eu era muito amada por Deus, porque a minha vida toda não tem como, não tem outra justificativa, não tem outra explicação. Eu sei que eu sou muito amada, e não é pouco amada não. E eu sei que você também não duvide disso. Se tem uma coisa que a gente não deve, não pode, não tem nem por que duvidar do amor de Deus, do quanto que Deus nos ama, do nosso jeitinho. É por isso que
todos os dias, a cada instante, a cada momento, Ele dá uma nova oportunidade pra gente. Mesmo a gente errando tanto, mesmo a gente pecando, falhando, e Ele tá lá dando mais outra chance. Porque Ele ama. Ele ama. Ama e ama muito. Então, mas isso me incomodava, porque eu sempre fui muito brincalhona e tal, né? E de repente me converti. E a gente tem essa sensação de que crente é tudo sério, né? Tudo fechado, que não sei o quê. E eu tinha muito receio de sobrar naquele ambiente, sabe? E aí eu conheci, olhei e vi aquela mulher, de certo modo, né? Nesse aspecto, muito semelhante comigo. Muito gaiata, muito brincalhona. E eu falei assim, caraca, velho, então crente pode ser assim? Ela, claro que pode, Carol. Óbvio que pode. Mas é isso, às vezes a gente precisa ter também, né? Pessoas que nos digam isso. Mas a gente precisa também saber filtrar, né? Porque vão ter pessoas como os haters, os invejosos, que estão ali do nosso lado, que estão ali. Não é do nosso lado, é ao nosso lado. Porque ele está ali, mas não está com a gente, né? Ele não está por nós. Ele só está acompanhando, esperando a gente tropeçar, a gente cair para ele rir e para ele ter prazer na nossa queda. E agora, as pessoas que estão com a gente, essas não. É bom a gente ter sim, porque elas fazem a diferença. Elas nos lembram, né, quem a gente é, principalmente para Deus. Principalmente para Deus, quem que a gente é. Aí fala assim, nossa, Carol, mas tudo você tem que colocar Deus no meio? Tudo você tem que falar de Deus? Cara, não tem como. Quando a gente conhece Deus, a gente é tocado tão profundamente e é tão maravilhoso que a gente precisa falar disso para o máximo de pessoas possível, porque é tão bom que a gente quer que as outras pessoas também provem. Mesmo que uma sobremesa, sabe quando você come uma sobremesa ou um salgado, uma comida assim muito gostosa, e aí você encontra com uma amiga e fala assim, cara, nossa, eu comi um negócio assim muito bom. Daí você tem que experimentar. Ou então você fez uma viagem que você achou incrível e você quando a pessoa tá querendo viajar, então você assim, velho, se você for pra esse lugar, você tem que visitar tal ponto, porque lá é incrível e, enfim, é a mesma coisa, sabe? É do mesmo jeito. Eu gostaria muito que o amor e a verdade de Deus que alcançou o meu coração alcançasse o coração de vocês também, sabe? Para vocês poderem entender e sentir o quão maravilhoso é. É uma paz que transcende qualquer explicação. Não tem palavras, não adianta, vocês precisam conhecer. Vocês precisam provar, vocês que não provaram. E quem já provou, vocês sabem do que eu tô falando, né, gente? Inclusive, comenta aqui, coloca aqui nos comentários se vocês são cristãos, se vocês já tiveram, assim, um encontro bacana, um encontro que, tipo, uau, mudou a vida de vocês, transformou a vida de vocês. Comenta, porque isso que edifica, é onde eu tava querendo chegar. Ai, Deus. Eu estava querendo chegar justamente nisso, quando eu falei, né, do meu jeito e tal. Por que que Deus me escolheu? Porque vai ter outras pessoas que se identificam comigo, que passaram por situações semelhantes. E através de mim elas vão ser edificadas, sabe? Através do meu exemplo, através
da minha partilha, eu compartilhar a minha experiência, vai estar edificando outras pessoas, sabe? Porque é muito fácil a gente chegar de fora e falar assim, faz isso, faz aquilo, que não sei o que, tarará, tarará, tarará. Cara, a pessoa vai olhar e falar assim, sabe de quê? O que essa pessoa sabe, gente? Nunca passou por isso. Nunca passou por isso. Não tem como. Não tem como, pessoa que nunca teve um relacionamento vir falar de relacionamento, sabe? Não passa confiança, gente. Não tem credibilidade a opinião dessa pessoa pra gente, sabe? Pra gente que tá vivendo aquela situação. Não dá, não tem como, sabe? É muito fácil pra quem nunca foi traído vir falar de traição. Falar assim, não perdoa, tem que perdoar não, que não sei o que, ou então, tipo, tem que perdoar sim, tem que não sei o que e tal. É muito fácil pra quem tá de fora, pra quem nunca passou pela situação. Quem passou, ela, por conhecimento de causa, ela tende a dar conselhos melhores, sabe? Ou pelo menos ela não vai falar coisa errada, né? Não vai dar conselho ruim, pelo menos, no mínimo. No mínimo ela vai ficar calada, né? E só ouvir, ser boa ouvinte, né? Que já é muito, né, gente? Muita ajuda, quem é pouco atrapalha. E é isso. A gente tem que aprender uns com os outros, aprender consigo mesmo, aprender com as fases que a gente tá passando, entender que é fases. E eu sei o quanto que é difícil, né? A gente, quando tá no meio de uma tempestade, é muito difícil passar pela tempestade. Eu lembro que quando... já tem um tempinho, mas foi ao longo do ano, assim, do ano passado, eu tava passando por uma situação que era muito complicada pra mim, muito angustiante pra mim. E eu lembro que eu tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu sei que vai passar. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio, eu já vi o Senhor fazer coisas grandiosas. Eu creio que vai passar. O problema não é esse. O problema é enquanto não passa, né? É passar mesmo, é estar no meio da tempestade, é ver o barco balançando, é ver os trovões, ouvir os trovões, ver os raios, sabe? Ver a água entrando no barco, o povo junto com o que tá ali, a tripulação toda desesperada. Isso que é o difícil. Porque que a gente vai chegar em terra firme, a gente tem essa certeza. Nem todo mundo tem, mas eu falo em determinadas situações, né? Que a gente sabe que tem sim solução. E a gente vai chegar em terra firme, vai sair daquilo. A tempestade, ela vai passar. Mas... e o quanto não passa, né? Esse é o difícil. Esse que é o difícil. E enquanto ela não passa, o que a gente faz? Como manter a calma, a fé, a esperança, enquanto a tempestade não passa? Aí eu digo pra vocês, é só Deus. Só Deus e os bons amigos e fiéis e verdadeiros, sabe? Que não vão abandonar você no meio daquela tempestade. E eu digo pra vocês, sem a menor sombra de dúvidas, a gente não passa por nenhuma tempestade sozinho, a não ser que a gente se isole. Mesmo a gente se isolando, Deus ainda tá com a gente. Ele pode estar ali, quietinho, só observando, só ouvindo. Mas ele tá ali, a gente não tá só, ele tá só esperando a oportunidade. Porque ele é educado, ele respeita. Algumas circunstâncias ele chega metendo o pé na porta, sabe? Mas tem hora que não, na grande maioria das vezes ele vai ver até onde a gente vai, o que a gente quer fazer com aquilo, sabe aquela história? Tipo, eu vou dar corda pra essa pessoa, vou ver até onde ela vai. Ele é do mesmo modo com a gente, ele vai dando corda pra ver até onde a gente vai, até torcendo pra hora da gente chegar e falar assim, quer saber? Ah não, não vou não, toma Deus, toma de conta aí, que melhor, né? Melhor. Pra que eu vou ficar aqui me aventurando
negócio se eu tenho um guia maravilhoso que já conhece todo o percurso, todos os perigos? O que eu tô fazendo? Ele fica ali só na expectativa, né? Mas ele também manda pessoas para dar um conselho, pessoas para ouvir, pessoas para ajudar, pessoas que às vezes a gente nem imagina, nem espera surgem. Sabe aquela coisa assim, você olha assim, caramba, providencial. E não parece não, é providencial. Ele provê. Então, respeita o teu tempo, observa, aceita, respira, não perca a fé e mantenha a certeza que ele te ama muito. Você não tá sozinho. E vai passar. Mas não tenha dúvida que vai passar. E enquanto não passa, saiba que você não precisa passar sozinha. A não ser que ele te diga. Ele te diga, olha, isso aí eu quero você sozinho. Você vai ficar sozinho, porque vai ser só eu e você. Caso contrário, a gente não precisa passar sozinho. Não precisa. Ele nunca quis que a gente vivesse sozinho. Nunca quis. Então cerque-se de pessoas boas. E elas estão aí. Elas estão aí o tempo todo. E elas sempre aparecem. Pessoas que às vezes a gente nem imagina. Elas surgem no nosso caminho para nos auxiliar, para nos dar apoio. E às vezes elas não permanecem. Elas só passam. Mas o que ela deixa e o que ela vai levar de nós é o que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida delas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que falar aquele negócio assim que é um saco, mas eu vou falar, né? Vou falar. Deixa o seu comentário, curte, compartilha, ativa o sininho, sabe? Você que tá nos ouvindo, me ouvindo no podcast, muito obrigada mesmo. Compartilha com a galera que você conhece, porque a intenção, como eu disse, é alcançar pessoas, é edificar pessoas. Então seja você, assim como eu estou sendo, seja você também instrumento de auxílio, de apoio, de inspiração para outras pessoas, tá bom? E eu espero vocês no próximo episódio do Vem Cá com Fé. Tchau!